Hoje eu gostaria de falar sobre Linux. E o que é Linux? Linux é um kernel de sistema. Foi criado em 91 pelo Linus Torvalds. Só que assim, todo sistema que utiliza kernel Linux, a gente costuma chamar de Linux, né? Então meio que se tornou um termo. Por exemplo, se você usa um sistema operacional, Ubuntu, Linux Mint, o Kali ou qualquer outra derivação, ele é um Linux, porque ele utiliza o kernel Linux, então a gente chama de Linux. Ele basicamente é, digamos, o concorrente do Windows, macOS. E assim, a vantagem de você utilizar o Linux é o quê? É que é um sistema de código aberto. Então, assim, a licença dele é gratuita. Você pode instalar em números ilimitados de computadores e você não precisa pagar por isso. Então, assim, quando você não deve utilizar o Linux, por exemplo, digamos que você desempenha uma atividade muito específica. Digamos que você utiliza o Corel ou utiliza o Photoshop para poder trabalhar. Infelizmente, algumas aplicações não estão disponíveis no Linux. Então, por exemplo, você não consegue instalar o Corel, você não consegue instalar o Office, você não consegue instalar o Photoshop no Linux, mas você consegue utilizar ferramentas que desempenham o mesmo papel, só que ferramentas open source, né? Ferramentas gratuitas. Outra questão também, a grande vantagem de você utilizar o Linux é a questão de vírus. Nossa, é infinitamente maior a quantidade de vírus que tem para o Windows e que tem para o Linux. O Linux ele funciona de uma forma diferente do Windows, né? O Windows ele é um programa, e o programa que funciona no Windows não funciona no Linux, né? Porque são sistemas diferentes. Você pode pegar um pendrive cheio de vírus que você pegou do Windows ali, plugar no Linux, nada vai acontecer. Isso é uma vantagem. Por exemplo, para você instalar um aplicativo no Linux, você tem que ir no repositório, um local lá oficial, e você baixa de lá. Vai ter a loja, igual tem no seu celular, tem a Apple Store, a Play Store, né? Então você vai lá e baixa as aplicações disponíveis na loja. Isso deixa o sistema muito mais seguro, né? Então você não consegue instalar qualquer aplicativo de qualquer lugar. E por que eu acho que o Linux aí ele vai ganhar uma gigantesca fatia de mercado? Ele já faz isso com o Android, né? O Android hoje é o sistema operacional mais utilizado do mundo e o Android utiliza kernel Linux, né? A gente está passando por uma mudança que todos os programas que antes eram só disponíveis de forma que você tivesse que instalar no seu equipamento, hoje ele está disponível web. Você só precisa ter acesso a um navegador de internet, coisa que você tem em qualquer lugar, Linux, Windows, Mac, não importa. Você só precisa abrir o navegador. Abrir o navegador, você já tem um sistema rodando ali. O navegador ele já funciona como um sistema operacional hoje em dia. Por exemplo, eu já não utilizo o Photoshop, eu utilizo o Canva. O Canva é online, eu posso ir pelo meu celular, eu posso no computador que tem Linux, posso no macOS. Ele fica em nuvem, os arquivos, e consigo utilizar independente do sistema operacional. Ele não tem essa limitação de que tem que utilizar só em tal sistema. Coisa que se você utiliza o Corel, utiliza o Photoshop, você querendo ou não fica restrito à máquina que ele está instalado. Então, por exemplo, muitos softwares de gestão também hoje em dia, eles estão migrando para a nuvem. Então, assim, você só precisa ter acesso à internet que você consegue acessar a base de dados da sua empresa em nuvem. E o programa você já não precisa instalar. Você utiliza o navegador web para fazer o acesso aí e o gerenciamento de toda a sua empresa. Então, assim, de forma bem prática, digamos aí que você tem uma empresa que precisa ter 50 computadores. Se você tem a opção de utilizar um sistema que seja gratuito, que você não tenha que pagar licença de nada e que você possa utilizar aí o software da sua empresa pela rede, né? Ou seja, só abre aí o navegador de internet, o banco de dados da sua empresa está tudo em nuvem, está seguro. Você preferiria usar Linux ou Windows? Certamente Linux, né? Porque assim, o custo diminui muito quando você tem Linux. Você não precisa se preocupar com o número de licenças, com licença de Office, com licença de Windows, com os vírus e principalmente com os ataques que estão cada vez maiores, né? Ataques de ransomware aí, que o Windows acaba sofrendo muito, né? Aí você precisa gastar com antivírus, precisa gastar com licença. Você gasta muito mais com uma estrutura que um Linux você já tem mais segurança, né? Não precisa se preocupar tanto em relação ao Windows.